pelas circunstâncias e também pelos marqueteiros sabichões que sabem tudo, cobram caro para dedéu e às vezes metem os candidatos em tremendas frias, não estou dizendo que seja o caso. Nivaldo Santana, que relação a CTB tem com os partidos? Dentro da CTB só tem PCdoB? Tem PSB? Tem PDT? Tem PT? Tem PMDB? Tem PSDB? Como é que é a composição da central? Tem restrições para partidos na central? Olha, a CTB defende uma visão classista de sindicalismo democrático e plural. E nós temos um programa que é baseado na defesa do desenvolvimento com valorização do trabalho. Então, defender os direitos dos trabalhadores, defender a democracia, defender um país desenvolvido, mas com justiça social e valorização do trabalho. Quem concorda com esse programa da CTB é bem-vindo na nossa central. Independentemente de ser de partido ou não ser de partido. Correto. Nós não exigimos carteira de filiado. O PCdoB tem uma presença muito forte, é a força principal dentro da CTB. Nós temos uma presença importante também de sindicalistas vinculados ao PSB e também sindicalistas que não têm uma vinculação partidária mais forte. Nós temos uma boa representação dos trabalhadores rurais, dos marítimos e, só para dar um exemplo, a presidenta da CTB do estado de Roraima, no norte do país, ela é vereadora do PT em Boa Vista. Nós temos também gente de outros partidos, mas o principal é a defesa de um programa de interesse dos trabalhadores que isso transcende as preferências e as filiações partidárias. Nivaldo Santana, eu tenho digamos que eu tenho uma história assim na esquerda, embora nunca tenha sido filiado a um partido, mas eu me incluo no largo espectro da esquerda, penso assim. E é um debate do dirigismo, né? De às vezes ter uma influência do partido no sindicato. Como é que você vê a relação entre sindicatos e partidos? Hoje é uma relação mais tranquila, mais estável, ou tem ainda essa possibilidade de montar cavalo do partido, da entidade sindical ser correia de transmissão do partido? O que você acha disso? Olha, na época do regime militar, quando tinha qualquer mobilização dos trabalhadores, uma greve, os generais de plantão diziam, tem os partidos infiltrados no movimento, para tentar criar uma separação entre o movimento dos trabalhadores e a atuação política mais vinculada aos partidos. Eu considero que no regime democrático nós devemos lutar e valorizar a democracia. Eu acho que a valorização da democracia, como você disse na introdução do programa, que foi até um bloco inicial do Repórter Sindical, tratou desse tema, eu acho que nós devemos valorizar. E a opinião que nós temos, que os militantes partidários precisam respeitar a democracia sindical. Tem que respeitar o estatuto, o programa e os fóruns deliberativos de cada uma dessas entidades. É legítimo levar as proposições que os militantes filiados defendem junto do seu partido, mas nós achamos que a democracia sindical tem que prevalecer e não uma imposição vinda de fora de orientação partidária. No caso da CTB, só para dar um exemplo, menos tendo uma predominância de sindicalistas mais simpáticos ao PCdoB, eventualmente algumas matérias a bancada do PCdoB tem um posicionamento na Câmara Federal e a CTB tem outro. Isso não significa nem que o militante está se desgarrando das orientações partidárias e nem que a bancada está se distanciando dos trabalhadores. São as dinâmicas próprias. Tem os partidos, tem os governos e tem o movimento sindical. Cada um tem o seu espaço próprio de atuação que precisa ser respeitado. Perfeito. Obrigado, Nivaldo Santana, sindicalista, ex-deputado estadual aqui no estado de São Paulo por 3 mandatos, dirigente da CTB, nosso amigo corintiano. Já se recuperou da paulada de ontem, lá no Itaquerão, 2-1 para o Santos, para o meu Santos. É assim mesmo, né? É jogo que chama, né? Um dia um ganha, outro perde, por isso que chama jogo, né? E obrigado pelas suas palavras, sua fala
politizada, esclarecedora. Nós vamos fazer agora, viu, Nivaldo, um pequeno intervalo. Nós temos uma reportagem. Todo programa nosso tem uma externa, que a gente chama de jornalismo, né? A externa desta vez é com Carlos Ortiz, ele preside o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados Ligados à Força Sindical. Vamos lá ver o que o Ortiz tem a dizer? Carlos, os aposentados, eles são uma categoria diferente da categoria dos outros profissionais. Agora, como mobilizar essa categoria? Olha, na realidade, nosso sindicato, a gente fala que o Sindicato Nacional dos Aposentados é uma categoria especial, porque a pessoa, quando se aposenta, deixa de ser o que ele era para ser aposentado. A mobilização, eu acho que ela se dá da mesma forma, é por meio de comunicação, é a divulgação que faz com que as pessoas saibam que esse sindicato existe e para que esse sindicato existe, que é para lutar, defender os interesses dessa classe tão sofrida que é os aposentados, pensionistas e idosos desse país. O aposentado não consegue fazer greve, mas se nós conseguirmos um dia ter os aposentados tão organizados de marcar um dia, o mesmo dia, a mesma hora, e nós irmos em todas as agências da Previdência, nos manifestarmos, ir lá com 50, com 100, com 200, com 500, com 1.000, 2.000, né? Isso vai mostrar o quê? Vai mostrar organização, vai mostrar força. Como mobilizar, como incentivar essa pessoa, né, a deixar, vamos dizer assim, a inércia de lado para lutar pelos seus direitos? Porque um país como o nosso, que a pessoa contribui, depois quando vai se aposentar, vem o fator previdenciário que joga o valor do seu benefício, né, no caso de homem, muitas vezes com 30%, 35%, mulher 40%, 45%. Já reduz esse ganho dele, né? Aí depois vem a questão da infração, que não condiz com o idoso, que é totalmente diferente. Então a pessoa começa a realmente sentir a necessidade de ter algum instrumento para poder lutar, para poder fazer com que a sua situação melhore. É aí que nós chamamos, nós conversamos com eles para que eles venham, que vá conosco para alguma manifestação, para mostrar a sua insatisfação, mostrar para esse governo que esse país é um país que está se tornando um país de idoso, um país de velho. Se esse país não é melhor, não é por culpa nossa, não é por culpa dos trabalhadores, que hoje já estão velhos, estão com 60, 65 anos. Esse país foi descoberto sendo roubado pelos portugueses e continua hoje ainda sendo roubado por muitos governantes nesse país. Muito bem, falou e disse Carlos Ortiz. Aliás, quero dar os parabéns ao Sindicato Nacional dos Aposentados, que liderou a resistência contra essa sacanagem que o governo ia fazer de não pagar o 13º, primeira parcela do 13º dos aposentados. Porque se faltasse dinheiro para todos no Brasil, se justificaria para pagar dívida, para pagar juro para banqueiro, para transferir dinheiro para multinacional de automóvel, para dar desoneração na folha de pagamento, depois eles dão pé na bunda do trabalhador, para isso tem dinheiro. Então os aposentados não foi só o Sindinap, mas o Sindinap teve um papel importante e o governo vai ter que pagar agora, porque tem que respeitar quem trabalha. Que história é essa de não pagar aposentado, não pagar pensionista? Isso não se constrói um mundo justo, um país civilizado, decente, dando calote em aposentado e pensionista. Parabéns aos aposentados. Volto aqui a nossa Ariane, porque ela tem perguntas dos nossos internautas, telespectadores, amigos, seguidores. Tem uma pergunta aqui do estudante de Direito, ele mandou por e-mail, Júnior Nunes. Recentemente o senhor participou da 4ª Semana Jurídica, que falou sobre a crise econômica na Universidade do Mackenzie. Qual a sua percepção sobre a atual crise brasileira? Olha, Júnior, estou até contente com a sua pergunta. De fato, o Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Mackenzie, que Você diz de direito, não de direita. de Direito, realizou uma semana política debatendo vários temas e eu fui honrado com o convite. Eu fiz uma mesa para discutir crise econômica, um pensamento mais de esquerda, que eu fui o porta-voz, e um pensamento mais liberal, que tinha outro palestrante compartilhando a mesa comigo. Eu achei que o debate foi interessante. Eu acredito que o mundo todo está em crise. É só acompanhar o noticiário, a crise é mundial e o Brasil não é uma redoma. Então os efeitos da crise internacional também atingiram o Brasil. Eu acredito também que tem problemas internos nossos. Eu acho que um certo tipo de desenvolvimento baseado no crédito e no consumo, sem realizar reformas estruturais e sem criar uma estratégia de desenvolvimento mais definida, está mostrando, exibindo alguns sinais de esgotamento. Eu acho que os trabalhadores e o movimento sindical
além de se preocupar com as suas demandas específicas, tem que lutar para a retomada do crescimento econômico. Um país como o Brasil, de dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes, não pode conviver com uma economia meio estagnada como nós estamos hoje. Então, a luta pela retomada do crescimento, que pressupõe diminuição dos juros, investimentos, ampliação de políticas sociais, eu acho que deve estar no topo da agenda dos trabalhadores e do movimento sindical. Ô, Nivaldo, e quando você levou essa fala, que ela evidentemente tem uma pegada progressista lá no ambiente maquinzista, foi bem acolhido, por quê? Porque, é claro, tudo muda, até o Mackenzie muda. Mas nas priscas eras, o Mackenzie era o reduto da direita, tinha lá o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Então, evidentemente que até a organização dos seus estudantes refletiu o conservadorismo naquela instituição. Como é que você sentiu lá? Teve eco? A rapaziada está a fim de discutir política? Olha, eu confesso para você que eu fui preocupado para o debate. Nós estamos vivendo uma conjuntura política complexa, bastante polarizada. Tinha cerca de 500 estudantes de direito participando no auditório lá da Universidade Mackenzie, mas o meu depoimento é que foi um debate democrático, civilizado e educado. Acho que as duas posições opostas tiveram o mesmo espaço para se posicionar, não houve nenhuma manifestação de hostilidade ou algum cerceamento ao debate. Eu acredito que o Mackenzie, a Rua Maria Antônia, que ficou conhecida pelos confrontos de esquerda versus direita, era o Mackenzie, a turma da sociologia, E da USP, filosofia ali, mas acho que hoje nós estamos vivendo novos tempos. Eu acho que a própria Universidade de Mackenzie, os estudantes, o movimento estudantil organizado, a própria universidade, acho que arejou mais do ponto de vista democrático, acadêmico. Eu acredito que não exista mais esse conservadorismo arraigado de períodos anteriores. Perfeito. Nivaldo Santana, nosso convidado, sindicalista, que fez sua carreira no Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água, Esgotos e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi deputado estadual durante 3 mandatos e hoje é vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nivaldo, se você pegasse um estudante daquele lá no canto e tivesse que falar para esse rapaz ou para essa moça por que ele deve ser sindicalizado quando tiver uma profissão, estiver no mercado de trabalho, o que você diria para ele? Olha, numa sociedade como a nossa, que nós vivemos, uma sociedade que nós devemos lutar pela democracia, mas a democracia não significa ausência de conflitos. Existem interesses conflitantes, interesses diferenciados na sociedade. E individualmente, nós não temos condições de ter força para defender os nossos direitos. Então, eu acho que o trabalhador deve participar do sindicato, deve ter uma preocupação de fortalecer a atuação dos seus sindicatos, ficando sócio, participando das assembleias, das mobilizações, da mesma forma que o estudante deve participar do centro acadêmico, das organizações estudantis, os moradores nas suas associações comunitárias e uma multiplicidade de novas organizações que hoje é um aspecto relevante da atualidade. Hoje nós temos uma sociedade mais complexa, mais heterogênea, temos, além dessas organizações tradicionais, como sindicatos, entidades estudantis, associações comunitárias, nós estamos também vivendo um fenômeno novo, que são outras formas de organização e defesa de questões mais específicas, mas que também, do ponto de vista democrático, têm a sua validade, legitimidade e importância. Eu acho que o que a gente não pode defender é o bloco do eu sozinho, o individualismo, achar que suando a camisa sozinho você vai conseguir os seus objetivos. Eu acho que a união, a atuação mais cooperativa é uma dica que eu dou para a juventude estudantil e para os trabalhadores e para todos aqueles preocupados em construir um Brasil mais avançado. Obrigado, Nivaldo Santana. Nós estamos aqui tocando hoje ao vivo, pela 5ª vez na OTV, o Repórter Sindical, O Mundo do Trabalho no Ar. Você acessa o programa pelo site da OTV
Você pode assistir aqui ao vivo, depois entrar no YouTube, entrar por outros mecanismos também do site e assistir ao nosso programa. E anotar lá os meios de participar, porque é importante ter a interatividade, para que a gente não fique aqui falando e não haja o diálogo, né? Que as pessoas, nós precisamos estimular todas as formas de debate, de contraditório, de interatividade. Nivaldo, Ariane e Edu, nós vamos fazer um intervalo agora. Temos uma participação da Nova Central e da Contrato, Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. 2 minutos, voltamos com o repórter sindical Nivaldo Santana, ao vivo na UTV. Essa empresa, lamentavelmente, que poderia ser um exemplo, por ser a maior empregadora do nosso segmento, nos deixa muito a desejar. Elas descumprem a questão dos intervalos das interjornadas, do piso da categoria. A alimentação, eles forçam que os trabalhadores comam a mesma alimentação que eles vendem ao público. Uma vez ou outra, tudo bem, mas sempre é difícil. E quando a gente cobra do Arcos Dourados essa posição, ele são bem claros, nós temos 600 lojas, 400 é da Arcos Dourados, 200 e poucas não é da Arcos Dourados. Mas interessante, na hora de vender o sanduíche, de fazer a sua propaganda, de manter o padrão McDonald's, aí eles determinam. Na hora que é para fazer o social, a responsabilidade social da alimentação, aí não é problema deles. Quero falar um pouco sobre essa empresa que está tendo muita exploração contra os menores e muito contra os maiores também. Eu trabalho no McDonald's há 23 anos. Isso daqui é um marco na história dos direitos trabalhistas no mundo inteiro. Porque aqui você tem funcionários do McDonald's da América do Sul, da América Latina, da Ásia, da América do Norte, da Europa. Então, é algo que serve para engrandecer o movimento de luta pelos direitos trabalhistas, né? Chega de opressão, chega de sofrimento e aquilo que eu disse, né? É algo que vem engrandecer e lutar pelos direitos dos trabalhadores, não só do Brasil, mas do mundo todo. Muito obrigado. Muito bem, voltamos ao vivo com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar e vimos aí um dirigente sindical falando sobre uma manifestação que teve em Brasília, foi até no Senado, se não me engano, de denúncia das práticas antitrabalhistas, antissindicais e desumanas do McDonald's, e eles conseguiram reunir 20 países nessa manifestação, de modo que o movimento sindical brasileiro não é fraco não, tá? Respeite, né, porque é um movimento articulado e consequente e tem história. E também vimos depois o depoimento de um trabalhador, o que é inequívoco, o trabalhador fala, é um depoimento espontâneo e muito verdadeiro. Eu quero fazer uma nova pergunta aqui e passar para a nossa Ariane Soares. Ariane, tem gente que vai fazer pergunta agora, temos aí um novo internauta, né, que na internet, internauta que vai fazer uma pergunta, vamos lá? Temos uma pergunta do nosso grande amigo Robson Jogazola. Obrigado, Robson, por participar conosco aqui também. Robson Gil, ele é jornalista. E a pergunta é a seguinte: como tem sido a conquista do espaço na política pelas mulheres sindicalistas? Olha, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que o movimento sindical tem duas insuficiências, que é a participação feminina e a participação da juventude. Eu acredito que duas preocupações importantes do movimento sindical vai ser abrir mais espaços para trabalhadores jovens e muito mais espaço para as mulheres, já que elas ocupam hoje um peso significativo no mercado de trabalho. Eu acredito que essa insuficiência no movimento sindical, em certa medida, se reflete também na participação política, ocupando funções parlamentares, funções públicas e coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós estamos num processo evolutivo.
Lá na Câmara Federal, por exemplo, tem uma bancada feminina, suprapartidária, muito forte, organizada e ativa, e elas têm conseguido algumas vitórias, como agora, por exemplo, mais recentemente, a aprovação de uma cota dos partidos para as mulheres participarem dos processos eleitorais. Mas, de qualquer forma, se a gente olhar a Câmara Federal com 513 deputados, a gente vai ver que é um mar de homens e um pequeno oásis de mulheres. Nós temos que ter uma representação mais equilibrada, não só do ponto de vista de gênero, mas do ponto de vista social. Tem que ter mais trabalhadores, mais jovens, para que a composição do Congresso Nacional expresse o mais próximo possível a realidade do nosso país, da nossa população. Perfeito. Eu quero mostrar um material a respeito de um evento chamado Mídia e Democracia nas Américas, dia 18, 19 e 20 de setembro, no Hotel San Rafael, no centro, Lago do Aroche, 150 Centro, lá da agência sindical onde eu trabalho, dá para ir a pé. Então, se eu puder ir lá no dia 18, 19 e 20, vou até caminhando lá para o seminário. É importante, tem nomes de muito peso que vão participar. Ricardo Berzoini, ministro das Comunicações, Vinícius Lima, que é professor, livros, vários livros publicados. Aqui tem gente do Equador, da Bolívia, do México. Tem o Iroel Sanches, blogueiro cubano. Até fiquei arrepiado, pensei que fosse aquela blogueira goçana, mas esse aqui é o Iroel, é do nosso lado. Bacana, nós vamos divulgar João Pedro Stedley, a Rosane Bertotti da CUT, bacana, bacana, bacana. Mídia e Democracia nas Américas, 18, 19 e 20 de setembro, no Hotel San Rafael. Divulgaremos outras vezes. Nivaldo Santana, o nosso convidado hoje, sindicalista, ex-deputado, dirigente da CTB, trabalhador de origem no Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgotos e Meio Ambiente. Ô, Nivaldo, é inevitável que eu faça essa pergunta. Tem uma crise hídrica em São Paulo. Não é tema do nosso programa, mas você não vai perder a sua presença aqui, que conhece o assunto. É claro que houve desmatamento, é claro que estão detonando o Cerrado brasileiro, é claro que as cidades cresceram muito, houve pouco investimento na parte de reservatório de água, mas por que nós tivemos essa crise hídrica? Ela poderia ter sido evitada? Olha, eu acho, para responder rapidamente essa pergunta, que são duas causas básicas. Em primeiro lugar, de fato, houve um fenômeno meteorológico de estiagem. Choveu menos em São Paulo, em outras regiões, principalmente na região sudeste do país, do que uma média das últimas décadas. Mas tem uma causa importante, que aí nós não podemos responsabilizar São Pedro, mas são os homens que governam o Estado e são responsáveis pela Sabesp, que na minha compreensão são investimentos insuficientes. A região metropolitana de São Paulo tem um déficit estrutural de recursos hídricos. Então a quantidade de água da região metropolitana é insuficiente para abastecer a população. Isso já é conhecido pelos técnicos da Sabesp, os especialistas de saneamento. Isso significa que a Sabesp, o governo do estado, precisa investir mais para captar água e também para reservar, diminuir as perdas de água, o desperdício, que são tarefas básicas de responsabilidade do governo. Então, acredito que o fato da Sabesp ter um certo conflito de interesse. A Sabesp é uma empresa estatal, tem um controle acionário do governo do estado, mas quase a metade das ações são comercializadas na Bolsa de Valores de São Paulo e Nova York. E o acionista privado está mais interessado no lucro do que na garantia da universalização do fornecimento de água. Eu acho que esse conflito de interesses também é um problema importante que ajuda a entender os problemas de abastecimento que nós estamos enfrentando aqui em São Paulo. Interessante, boa análise do Nivaldo, porque é claro que a falta d'água, ela gera um clamor, é uma coisa que gera impacto. Então, às vezes, não dá nem tempo de fazer, não há condições de fazer uma leitura mais aprofundada das razões. Quando a água passa a ser, digamos, um ativo, né, ou ser um objeto de especulação na Bolsa,
o abastecimento e a qualidade da água servida à população passam a ser secundários perante os interesses econômicos majoritários. Mas eu quero voltar aqui ao tema do programa de hoje, o Repórter Sindical, que é sindicalismo e política. Nivaldo Santana, a política está muito desgastada no Brasil. Está desgastada por várias razões e pelos próprios erros da política, que entrou num processo de desgaste, num processo, digamos assim, de burocratização, de distanciamento da população e também de corrupção. Muita corrupção na política brasileira é inegável. Não estou dizendo que na Rússia não seja assim, não estou dizendo que nos Estados Unidos seja assim. Estou falando do Brasil, que é o país onde vivo. Isso desestimula o trabalhador. O trabalhador que acorda cedo, cansado, dorme tarde, tem coisa para fazer para caramba, tem que pagar as contas, ele fica desestimulado para participar da política. Como é que estimularia um trabalhador a participar da política? E de que forma, de forma mais objetiva, como é que um sindicato pode estimular um trabalhador, dizer assim, olha, se você é de direita, vai lá no DEM, vai no seu partido, você se identifica com ele, vai lá. Se é de esquerda, vai no PCdoB, vai no, sei lá, no PT, vai no PSOL, vai no PDT. Como é que poderia fazer isso? Tem jeito? Olha, tem um ditado que diz que a pior coisa de quem não gosta de política é que ele é governado por quem gosta. Então, esse é o grande problema. E pelos que gostam muito. Eu acho que uma campanha sistemática da mídia está conseguindo criar um abismo entre a maioria das pessoas, trabalhadores, a população em geral, com a atividade política. Certo. Muita gente começa a achar que a atividade política é uma atividade criminosa, uma atividade de espertos que só querem enriquecer e levar vantagem, quando a atividade política é a forma mais elevada do cidadão ajudar a contribuir na definição dos rumos do país, do Estado e dos municípios. Eu acredito que o movimento sindical pode colaborar atuando principalmente em duas frentes. Uma na área de formação. Eu acho que o movimento sindical tem que formar mais os trabalhadores para ele separar o joio do trigo e ter uma visão crítica contra esse noticiário tendencioso que procura desqualificar a atividade política e procura também desqualificar principalmente o movimento sindical, os movimentos populares, movimentos de esquerda. E a outra área, que inclusive, Franzir, você merece os nossos aplausos, que você é um baluarte, é procurar diversificar os meios de comunicação. Sim. Nós vivemos numa sociedade monopolizada. E nós podemos dizer que é a ditadura do pensamento único. As grandes redes de televisão, emissoras de rádio, jornais, revista e mesmo os portais da internet defende todos um programa único, uma ideia única e ficam martelando 24 horas por dia. Então eles acabam provocando essa desesperança e esse desgosto no cidadão comum com a política. Eu acho que se nós tivéssemos uma sociedade mais democrática no acesso às informações, programas de rádio, televisão, revistas e jornais que procurasse apresentar os diferentes pontos de vista, nós teríamos trabalhadores mais preocupados, mais conscientes e iam conseguir enfrentar essa maré conservadora que está fustigando o nosso país. Perfeito. Obrigado, Nivaldo. Eu quero voltar com a Ariane Soares, mas antes de falar com a Ariane, para uma nova pergunta de um internauta aqui do nosso Repórter Sindical, registrar, o Nivaldo falou formação política, formação sindical. Nós estamos em contato com o Zé Pereira dos Santos, que preside o Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região, e a secretária nacional de formação da Força Sindical, e vive viajando o Brasil inteiro monitorando o curso, para que ele venha aqui a um Câmara Aberta Sindical para falar da sua experiência enquanto gestor de um projeto dentro da Força Sindical, que faz exatamente essa vinculação entre sindicalismo e política, sindicalismo e cidadania, formação de consciência política. Então, Pereira, se você estiver nos assistindo, está intimado aqui para um próximo programa nosso. Ariane, vamos lá? Temos uma pergunta aqui de um ativista ambiental, ele é Reinaldo Canto Pereira. Ele mandou a pergunta por e-mail. Você poderia falar um pouco da sua atuação na área de meio ambiente, já que sempre foi ligado com questão de saneamento, água? A gente volta um pouco ao assunto, mas é pertinente a pergunta.
Olha, eu fui presidente do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores Água, Esgoto e Meio Ambiente. E hoje o sindicato representa diversas empresas, mas as duas principais é a Sabesp e a CETESB, que é a maior agência ambiental do Brasil, é a CETESB. Em função dessa minha militância, eu tive bastante atuação também nas questões ambientais. Eu acredito que nós temos que debater a questão do meio ambiente como um dos pilares essenciais de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que nós não podemos ter uma visão catastrofista, que não pode fazer nada e vai prejudicar o meio ambiente, e nem também cair no extremo oposto, ter uma visão predatória, que é tudo pela produção e o meio ambiente que fique de lado. Eu acho que tem que ter uma visão equilibrada. No caso aqui de São Paulo, que nós discutimos da crise hídrica, uma causa também agravante desses problemas é a degradação dos mananciais. Sim. Aqui na região metropolitana, se a gente pegar só a capital de São Paulo, não tem água potável na capital. Cada vez mais nós vamos ter que buscar água mais distante, vai ter que buscar água do Vale do Ribeira, a quase 200 quilômetros da capital, para suprir as nossas necessidades. O sistema Cantareira, que abastece quase a metade da região metropolitana, as águas vêm do sul de Minas, o que significa, se houver problema de degradação ambiental em outro estado, que é em Minas, isso vai afetar até os moradores de São Paulo. Por isso que eu acho que uma visão de desenvolvimento e progresso que nós devemos defender precisa ser compatibilizado com a defesa das questões ambientais, a sustentabilidade ambiental. Obrigado, Nivaldo. Nós temos um momento aqui que chama Arquivo Sindical. Lá na agência sindical nós temos muito material. A agência sindical existe há 24 anos, quase 25, e a gente ao longo desse tempo foi coletando depoimento, entrevistando pessoas, e tem um farto material de audiovisual. E hoje nós vamos mostrar uma gravação feita com João Vicente Goulart, filho do saudoso presidente Jango, que eu vi feliz vendo o João Vicente ontem na linha de frente de uma forte manifestação em Brasília, em defesa da memória do seu pai, em defesa da construção do memorial pela liberdade, presidente João Goulart, porque o governador lá diz que é socialista, mas outro diz que é socialite, caçou lá a cessão do terreno. E tudo indica que é por pressão da especulação imobiliária. O João Vicente não fala sobre isso, evidentemente, que a memória, a gravação é anterior, bem anterior, mas vamos escutar o nosso amigo João Vicente Goulart. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Eu falo agora com o João Vicente Goulart, filho do presidente Jango, que se encontra hoje no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, onde, aqui atrás de nós, tem uma placa que dá nome ao auditório, no 5º andar, presidente João Goulart. O trabalhismo era uma força muito forte, vinha lá desde Getúlio, vinha ascendendo e foi golpeada duramente em 64. O trabalhismo é uma doutrina. Ainda hoje no Brasil, 2014, o trabalhismo é uma doutrina que se aplica aos interesses do povo brasileiro. O trabalhismo, por muito tempo, foi confundido com o populismo. E o populismo é uma pecha da direita às conquistas sociais do povo trabalhador brasileiro. Nós podemos falar que lá atrás houve conquistas sociais e elas foram do trabalhismo. O 13º, o aumento de 100% em 1953 do salário mínimo, que até hoje está intrínseco dentro do salário atual. E perguntamos o seguinte: quais foram as conquistas da ditadura que quis acabar, entre aspas, com o populismo? Foi o achatamento salarial? Falar que o trabalhismo é uma doutrina que pode ser superada? Pode até ser. Depois que o salário mínimo esteja além dos R$ 1.500, que é o que estava em 1964, nós podemos falar no fim do trabalhismo. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos ao vivo aqui para a UOL-TV com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, programa ao vivo das 20 às 21 horas. Você pode também mandar a pergunta pelo WhatsApp.
o Zap Zap. O Zap Zap. Famoso Zap Zap. 99737-0067, repetindo, 99737-0067, que assim a gente vai fortalecendo a nossa rede, a nossa interatividade. Nivaldo Santana, nós já conversamos sobre vários assuntos. O programa ao vivo é bacana porque você estabelece uma pauta, mas depois vai mexendo nessa pauta no correr do programa, né? A gente falou de relação de sindicalismo e política e sindicalismo, porque um jovem deve militar num partido, porque um jovem deve fazer parte de um sindicato. Falamos de meio ambiente, você falou aqui até de saneamento básico, né? Mas eu queria voltar aqui ao tema da política, né? Da relação do movimento sindical com os partidos políticos, com as instituições políticas. Não é só partido político, existe o Estado. O Estado tem tantas entidades e tantos órgãos, tem o Ministério do Trabalho, tem as instâncias do Judiciário, tudo isso. O sindicalismo se relaciona com isso cotidianamente. Agora, você é do PCdoB, né? Partido Comunista do Brasil. Uma pessoa está assistindo aqui ao nosso programa e quer entrar em contato com o PCdoB. Como faz? Tem um site. Um sindicalista, um meu menino que é de uma moça que acabou de ficar só sindicato, falou, mas eu também queria ter uma militância num partido, sei lá, pode ser PSDB, pode ser PCdoB, no caso é o PCdoB. Como é que faz? Tem site, tem uma forma de contato, tem uma fração para a juventude, tem uma fração sindical lá dentro do partido? Olha, o PCdoB, ele atua nos movimentos sociais, com movimento sindical, movimento estudantil, movimento comunitário, movimento de mulheres, movimento negro, LGTB, e todas essas organizações que têm um povo, têm um caráter democrático e progressista, o PCdoB atua. O PCdoB tem um programa, uma visão renovada de socialismo, uma visão que acha que o modelo único de socialismo é uma coisa que deve ser afastada, tem que respeitar as particularidades e singularidades de cada país, e defendemos na atualidade um projeto nacional de desenvolvimento, com democracia, soberania nacional, integração, principalmente com os nossos irmãos latino-americanos, com os países do hemisfério sul. E o PCdoB tem sedes e diretórios espalhados pelo Brasil inteiro. A minha sugestão para quem quer se aproximar do PCdoB e compreender melhor as suas ideias é acessar um portal que não é do partido, divulgação do partido, mas é um portal apoiado pelo PCdoB, que é o www.vermelho.org.br. É um portal que divulga as notícias do PCdoB, tem links com os diversos diretórios do partido, com outras organizações, e é ali que as nossas opiniões políticas, as nossas visões, também tem um campo de veiculação. Só para repetir, é o vermelho, é www.vermelho.org.br. Bom, falando em Vermelho, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço ao Zé Reinaldo, que foi editor do Vermelho durante vários anos e agora se afastou em razão de outras atividades. Eu, quase todo dia, não é todo dia, porque às vezes está na correria e não consegue. Eu acesso o site Vermelho, até de vez em quando eu já publiquei alguns artigos lá, dando uns pitacos sobre alguns assuntos. Tem muita qualidade. Agora, a política, nós já falamos que ela sofre um processo de desgaste e você identificou a mídia, né? A mídia, a grande mídia, de certa forma, ela despolitiza. Então isso acaba criando uma barreira para um trabalhador, para um dirigente sindical se aproximar da militância política, porque claro que você assiste ao Jornal da Globo e nem dá vontade de sair na rua no dia seguinte, parece que o apocalipse está batendo na sua porta. Você citou o Vermelho, agora no caso do PCdoB, o partido produz literatura, tem revista, tem jornal, e como é que isso chega nos sindicatos? É possível? Vocês enviam para os sindicatos, distribuem em porta de fábrica ou não tem isso? Olha, nós temos uma revista teórica chamada Princípios e nós estamos procurando acompanhar os novos tempos que nós estamos vivendo, onde a internet, a comunicação virtual adquiriu uma importância muito grande. Num país como o Brasil,
só a logística de distribuição de materiais impressos é muito pesado. Nós temos a revista Princípios, publicamos livros, temos uma editora que o partido procura publicar livros dos mais variados Que editora? temas. Como chama a editora? Anitta Garibaldi. Anitta Editora Garibaldi. Anitta Garibaldi. Mas o principal meio de comunicação nosso é o Portal Vermelho, porque o portal é online, dá para ver na hora, no mundo inteiro. Então nós temos valorizado mais essa forma de comunicação. É a nossa contribuição ao lado de outras iniciativas importantes. Nós temos também, nas nossas organizações que o PCdoB participa, os seus militantes também, cada uma procura ter, na CTB, por exemplo, nós temos lá nosso portal, que é o www.portalctb.org.br. Nós temos jornais e revistas também da CTB, das diferentes secretarias. A União da Juventude Socialista também tem os seus portais, as diferentes frentes. Então, acho que essa é uma forma que nós temos de dialogar com parcelas mais amplas da sociedade. Perfeito. Nivaldo Santana, o programa chegou ao fim. O tempo avança, né? A conversa está boa, a gente nem percebe que o tempo corre. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, que veio do Rio de Janeiro, desceu do aeroporto, veio correndo para cá para atender ao nosso pedido. Obrigado, ajudou muito aqui a gente. O Edu, que está aqui atrás das câmeras, o José Donizete, meu velho amigo de tantas décadas, a Ariane Soares, que sempre abrilhanta aqui o nosso programa, ao Sérgio e a todos aqui da UOL TV. Espero que tenhamos feito um bom programa e tenhamos colaborado para o debate sobre a questão a relação entre sindicalismo e política e sindicalismo. Quinta-feira que vem, das 20 às 21 horas, estaremos aqui novamente fazendo um programa Repórter Sindical. Até lá, forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.